Olá meninos, tudo bem? Aqui é a professora Angélica Alves, sou professora de língua portuguesa. Nós estaremos juntos aí falando um pouco, né, sobre os assuntos aí, sobre os conteúdos que são necessários aí você estar dominando ou tendo um bom conhecimento sobre eles para você sair bem aí na prova do Enem, tá? Então nós vamos falar aí um pouco sobre linguagens, códigos e suas tecnologias, né? Então lembrando que aqui vai envolver as vertentes aí da língua portuguesa, desde fonologia, morfologia, sintaxe, né? Claro que não conseguimos aí abordar todos esses conteúdos. Será de forma muito sucinta, nós vamos pincelar aí alguns desses conteúdos, tá bom? Nós vamos começar aqui, nós teremos aqui, vamos lá, aqui nós temos assim, matérias. Então, as matérias que vão, né, englobar aí as linguagens, códigos e suas tecnologias, nós teremos aqui, então, língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, inglês ou espanhol, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação. Então, teremos aí no Enem o total de 45 questões aí das linguagens, códigos e suas tecnologias. Dentro da língua portuguesa e da literatura, são aí algumas questões, alguns assuntos, né, conteúdos que normalmente cai a porcentagem, né? Então, anotei aqui para vocês alguns conteúdos, né, os conteúdos que normalmente caem, quantidade, né, de questões. Então, nós temos aí, tendências contemporâneas, estrutura e formação das palavras. Então, quando nós falamos aí de tendências contemporâneas, nós estamos falando lá na literatura, né? Então, olha aí, 28% das questões. Estrutura e formação das palavras, então nós estamos falando de morfologia, nós estamos falando aí das 10 classes gramaticais, ou também chamada de classes de palavras, né? Que são as palavras variáveis e invariáveis. Dentre elas, substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, conjunções, interjeições, numeral, artigo, enfim. Teremos aqui pontuação, né? Ok, estrutura e formação de palavras, as classes gramaticais, as classes de palavras, que são as 10 classes gramaticais, né? Ali, quando nós falamos também de formação, né? Quando nós falamos da formação das palavras, nós estamos falando lá da morfologia, lá da fonologia, né? Onde a gente também vai aprender sobre radical, vogal temática, bom? Nós temos aqui preceitos básicos dos estudos literários, origem do realismo e realismo machadiano, 4%. Quinhentismo, barroco e arcadismo, modernismo do Brasil, primeira geração, modernismo do Brasil, claro que também vai englobar a segunda, né? Aqui, modernismo do Brasil, terceira geração, parnasianismo e simbolismo, e aí nós temos aí o pré-modernismo. Aqui teremos, dentro da interpretação de texto, quais são aí os aspectos gerais, né, que serão analisados, quais conteúdos também que serão analisados aqui. Olha só, nós teremos aqui aspectos do texto, 31%, tipos de texto, né, categorias de mundo, funções da linguagem, narratividade, intertextualidade, variação linguística, expressão, coerência, que automaticamente está aí ligado com a coesão, né? Coerência e concisão, figuras de linguagem ligadas ao aspecto semântico, ambiguidade semântica e coesão. Dentro das artes, arte contemporânea, arte do século
15 e 16, elementos básicos das artes plásticas, enfim. Aqui na educação física, esporte, espetáculo, influência da mídia no corpo. Então aqui eu falei para vocês de forma breve os conteúdos que caem, né, e sua porcentagem. Então olha só, matérias sobre assuntos mais cobrados de cada disciplina nas últimas edições do Enem. Então aqui nós temos linguagens, códigos e suas tecnologias, que é o que nós vamos estudar. Ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, e não menos importante, extremamente importante também, a produção textual, a sua redação. Então, quando nós falamos aí de redação, né, na redação do Enem, é exigida ao estudante a produção de um texto dissertativo argumentativo de 7 a 30 linhas, né? Então, olha só, as redações que representam 7 ou menos linhas serão zeradas. Por que eu coloquei esses aspectos aqui para vocês? Para que vocês estejam atentos aí às regras, né, às normas, para que vocês estejam atentos aos aspectos, né, que são cobrados, quais são as exigências, como você chegar aí de uma maneira um tanto mais preparado, tá? Então, é importante que você esteja atento aos temas da atualidade do Brasil, no Brasil e no mundo, pois são os mais escolhidos nas provas da redação do Enem. Então, é claro, você já sabe que você automaticamente precisa estar o quê? Atento aos noticiários, né? Atentos aos assuntos aí pertinentes, né? Aos assuntos contemporâneos, aos assuntos atuais que estão na mídia, né? Claro, noticiários com, claro, assuntos verídicos, né? Leiam bastante, estejam atentos a isso. Claro, e também as regras gramaticais, né? As regras também da produção de um texto, né? E para isso você precisa estar com um bom conhecimento de concordância, né? Então você tem que fazer aí um casamento, né? Casar gramática com a sua produção textual, senão sua produção textual não terá êxito, né? Então não tem como você ter uma boa produção textual, ter um bom resultado se você não tem um bom domínio da gramática, tá? Então, nesses últimos anos aí da elaboração do Enem, os temas quais foram? Em 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. 2016, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. 2017, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. É um tema em que poucos se interessam, né? Que tem que estar atento, tem que estar lendo, né? Tem que ler o máximo possível. Olha aí, 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. E claro, a professora de produção textual de vocês, de redação, com certeza também já está apresentando para vocês alguns possíveis temas, né, que o Enem pode cobrar aí nessa edição de 2020, 2021, né? Olha só, conteúdo de português que cai no Enem. A lista de conteúdos de língua portuguesa presente no edital do Enem é ao mesmo tempo sucinta, então muito breve, pequena, mas ela é abrangente, então ela estende, não fica em um conteúdo só. A abordagem está muito voltada à estrutura do texto, ao hábito da leitura e à capacidade de interpretação, tá? Então você viu que é um conjunto, não tem nada isolado, ele é bem contextualizado, né? Então esteja atento a isso. E junto a tudo isso, a aptidão para decifrar o mundo atual, e você terá a prova de português, e você fará aí uma boa prova do Enem, né, de língua portuguesa, e terá também uma prova contextualizada aí. Nós temos aqui assim: veja tudo o que é pedido. Estudo do texto. Então, nesse estudo do texto, nós teremos aí gêneros textuais. Não confundam gêneros textuais com tipos textuais. Então, gêneros textuais,
composição textual, produção escrita, como é que está a sua escrita, como é que está a pontuação, a acentuação, como é que está a concordância nominal, concordância verbal, a coesão, coerência, né? Olha aí, outro aspecto, estudo, outro item, né? Outro conteúdo aí. Estudo dos aspectos linguísticos em diferentes textos. Então, recursos expressivos da língua, construção de textos, articulação entre ideias e proposições. Olha outro aí. Estudo do texto argumentativo, seus gêneros e recursos linguísticos. Os tipos, usos de argumentação, apresentação de pontos de vista, organização e progressão textual, papéis sociais dos interlocutores, né, quem é que conversa, e a sua função aí sociocomunicativa, tá? Fiquem atentos. Está assim, outro aspecto aqui. Estudo dos aspectos linguísticos da língua portuguesa, norma culta. Então, nós sabemos que norma culta é o que traz aí mais prestígio social e é o único que é aceito, né? Quando nós vamos falar na oralidade, quando você vai falar, né, a oralidade, ela aceita vícios de linguagem, aceita aí a gíria, né, o jargão, mas na escrita, a escrita ela não permite que você coloque, né, a linguagem informal, tá? Então tem que ser sim, a escrita tem que ser dentro da norma culta com suas regras, né? Então a norma culta e variação linguística, elementos de referência pessoal, temporal, espacial, grau de formalidade, seleção lexical, tempos e modos verbais, elementos de articulação das sequências dos textos e construção da microestrutura do texto. Então, lembrando, tá? Os tempos verbais, lembrando que ele também não se resume apenas, claro, nós sabemos que tem aí pretérito, né, o passado, presente e o futuro, e, claro, as suas variações, né, suas outras subclassificações. E aí nós temos que saber os modos, né, onde entram os modos verbais, modo que indicativo, subjuntivo e o imperativo, tá? Por exemplo, presente do indicativo, né? Então, nós temos que saber aí essas diferenças, tá? Matérias de português que sempre caem no Enem. De todos os conteúdos listados acima, alguns aparecem com mais frequência na prova de linguagens, códigos e suas tecnologias do Enem. São eles aí. Interpretação de texto é muito cobrado. Interpretação de texto. Então, leia bastante, faça exercícios aí que vai ajudar você a entender melhor, a se inteirar do que está acontecendo também na atualidade, para você ter uma compreensão de mundo melhor, para você fazer uma interpretação melhor. Então, tenha essa prática. Pegue provas aí, provas passadas, também vai te ajudar bastante. Figuras de linguagem, aqui nós também vamos falar sobre as figuras de linguagem. Síntese e resumo, ambiguidade, denotação e conotação, funções da linguagem, gêneros textuais, novamente não confunda gêneros com tipos textuais, intertextualidade, norma culta e popular. Como tirar uma nota boa em português no Enem? Então, vamos lá. Comece a estudar o quanto antes, vocês já estão fazendo, né? Estude todo o conteúdo pedido no edital e dê foco às questões que mais caem no Enem. Use as provas anteriores, o que eu acabei de falar, use as provas anteriores do Enem para familiarizar com o tipo de questão e o nível de dificuldade da prova de linguagens. Recomenda-se, né, resolver as edições a partir de 2010. Quando estiver praticando, anote as questões em que você teve mais dificuldade. Elas darão um indicativo do que precisa reforçar nos seus estudos, ok? Não se esqueça de cronometrar o tempo que você leva para fazer a prova de linguagem, estabelecendo aí o limite.
de 3 minutos para cada questão. Esse é o prazo que você terá no dia da prova, tá bom? Ó, estude muitos temas da atualidade que podem ser úteis tanto para as provas como para a redação. Falando em redação, pratique a escrita do texto dissertativo argumentativo com frequência. Isso vai ajudar também a elevar sua capacidade de interpretação. Como estudar o português, tá? Do Enem aí. Um dos grandes segredos para estudar linguagens é ter o quê? Atenção. Então, meninos, quando for estudar, além de você fazer as suas próprias anotações, você estudar, pegar aí, hoje nós temos aí várias formas, né, de nós obtermos conhecimento e o computador, o celular hoje é um desses meios, né, com acesso aí à internet. Tomem cuidado com as fontes de onde vocês vão tirar esse material. Tomem cuidado aí, certifiquem que é um bom site, um bom blog, né? Que é um profissional, um professor sério, né? Naquilo que ele faz, tá? Com conteúdos sérios, tá? Com conteúdos corretos também, né? Ó, não dá tempo de ler o mesmo enunciado várias vezes, desde já pratique a leitura focada no seu estudo. Então, meninos, é uma prática, tá? Como a prova do Enem é extensa, não dá para você ficar voltando várias vezes para reler, né, aquilo que você aquilo que já foi lido. Então, tem a prática também de ir grifando, né, de ir sublinhando, destacando alguns assuntos, alguns aspectos, na verdade, que serão mais, que vão chamar sua atenção, que traz aí alguma informação. Vamos ver aí, olha só. Foque em destrinchar o enunciado, para você não perder tempo, para você ficar voltando. Deixa eu ver o que esse enunciado está pedindo, o que ele está falando para eu fazer. Então, olha só, as questões da prova do Enem, da prova de português do Enem, são enormes. Para que você não se perca no meio de tanto texto, é muito importante sublinhar os comandos do enunciado. Assim fica mais fácil ir direto ao ponto quando você for analisar as alternativas. Então, aqui você já sabe que você precisa ir sublinhando, né? O que é que o seu enunciado está falando para você fazer, tá? O que é que ele está pedindo? O que ele está induzindo você a fazer? Então, tem o hábito aí de sublinhar. 2. Encontre o conteúdo da questão. Ó, o português do Enem não é só interpretação de texto, lembra? Um comportamento muito comum na banca do exame é esconder o conteúdo teórico no meio do enunciado. É um tipo de pegadinha que só os candidatos atentos conseguem captar. Por isso, procure identificar o que o enunciado espera de você logo na primeira leitura. Então, a partir do momento que você está lendo, encontrou o que é que ele quer, encontrou esse indicativo do que ele quer que você faça, então é esse momento que você vai sublinhar, tá? Então, você fez a primeira leitura, sublinhou, porque se você tiver que voltar rapidamente, né, dar uma olhada lá rápida no enunciado, você já vai identificar rapidamente, sem gastar muito do seu tempo, sem tirar muito do seu tempo, você já vai identificar o que é que você precisa fazer, tá? Então, essa primeira leitura, faça de forma atenta, né? Para que você não caia no erro de talvez perder muito tempo, tá? A3, elimine as opções absurdas. Esse daqui já é mais clichê, esse daqui a maioria, eu acredito que já estão atentos a isso. Então, olha só, cada questão do Enem tem 5 alternativas de resposta, sempre uma delas é absurda, sempre. Ou seja, já de cara você sabe que aquela não é a resposta correta. Ao fazer uma questão, elimine essas alternativas. O ideal é que o candidato fique em dúvida apenas entre 2 itens, ok? Então, vamos ficar atentos aí para que nada de ficar disperso, né? Ou desesperado, preocupado com até mesmo com o tempo. Você tem que estar atento sim ao tempo, mas faça algo bem feito, leia bem enunciado, tá? Então, sublinhe e já a partir do momento que você leu, identificou o que ele quer, quando você for para as alternativas, descarte aquelas questões, aquelas respostas que você sabe, não, essa daqui é descabida, essa aqui não é impossível. Então, já descarta aquela
e já vai para aquelas que normalmente a gente sempre fica aí entre duas ou no máximo 3 questões aí que a gente fica na dúvida, né? 4. Qual é a intenção do texto? Ao ler uma questão, veja qual o propósito do enunciado. Aquele texto pretende vender um produto? A intenção é informar ou sensibilizar o leitor? Essas nuances são pistas para que o candidato reconheça que público-alvo o emissor da mensagem pretende alcançar. Quando você consegue descobrir o intuito, já é meio caminho andado para chegar à alternativa correta. Então, a partir do momento que começou a ler, já fique atento aí. Qual é o propósito? O que esse enunciado quer? Né? Qual é a função? Qual a intenção dele? Tá? Então, fique atento aí. 5. Prepare-se mês a mês. Vocês já estão fazendo, né? Vocês já estão se preparando. O cursinho ele está dando uma base, mas nós sabemos aí que devido a todo esse cenário que nós encontramos aí, cenário mundial, né? Até mesmo a questão de saúde, nós não podemos estar aí tão próximos, né? De zelo, né? Então, vocês não podem ficar apenas com o conhecimento que nós passamos. Você tem que procurar sempre adquirir mais, né? E de outras formas também. Porque nós sabemos que o cursinho ele é muito bom, ele ajuda sim, ele tem ajudado sim alunos a conquistarem, alcançarem as metas. Mas nesse período que nós estamos, nós sabemos que até mesmo as aulas, o período, o tempo que nós ficamos juntos, ele foi muito prejudicado, né? Mas nós estamos aí tentando reparar aí danos, né? Então, nós sabemos que nós estamos fazendo a nossa parte, mas também você precisa fazer a sua parte, você precisa sim, você precisa dedicar muito mais tempo, tá? Além do que o cursinho já oferece para você. Aí nós temos aqui fala assim, então, existem algumas dicas, né, que pode te ajudar aí. Organize o seu tempo, faça um bom cronograma de estudo, faça simulados. Hoje talvez você não precisa, claro, vai muito de escolha, também questão até financeira, né? Hoje a gente costuma não imprimir, né, mais esses simulados. Tem uma série de simulados aí já online, dependendo do site, você entra e já começa a responder esses simulados, onde você tem uma resposta aí já instantânea e você já sabe quais você errou, quais você precisa melhorar, né? Então é uma boa dica. Então faça simulados, treine redação. Afinal, ela tem um peso maior no Enem. Nós sabemos que muitos aí ficam desesperados com aulas de redação. Mas, meninos, para você treinar a redação, você tem que estar em dia com a gramática, tá bom? Você tem aí que estar tendo um bom conhecimento também nos conectivos, né? Tomem cuidado com Claro, a professora de redação de vocês, eu vou trabalhar a gramática com vocês, aí aqui é claro, você não vai estudar nada descontextualizado, né? Então aqui eu já venho com dicas, mas esteja atentos aí às dicas da professora de produção textual de vocês, porque ela vem aí com uma série de conectivos que vai te auxiliar muito, muito, que são as palavras que nós usamos para ligar um período a outro, uma oração a outra, né, para ajudar a dar sentido, dar liga ao seu texto, tá? Desacelere o ritmo de estudo na última semana, para não ficar aquele desespero, né, e sobrecarregar também. Tenha um canto de estudo, então se você puder ter um espaço para você mais tranquilo, para você estudar até mesmo com mais silêncio, né, para que você possa focar mais, é muito bom, tá? Faça anotações do que está sendo estudado. Isso aqui não tem como, isso aqui tem que fazer anotação, tá? Tem pessoas que precisam anotar e
anotar, além da leitura, fazer leitura em voz alta. Cada um tem uma forma aí de aprendizado, tá? Mas veja qual é melhor para você e tenha esse hábito, não só de fazer essas práticas, mas também de fazer aí as anotações, tá? Foque mais nas matérias que possuem maior dificuldade. Então, foque nelas, tá? Tenha paciência e mantenha calma durante a prova. Controle a sua ansiedade, tire intervalos de descanso durante o estudo. Tenha um tempo para o lazer. Organize o seu tempo para fazer a prova e conseguir responder todas as questões. Esteja sempre atualizado referente às notícias e conhecimentos em geral, tá? Ó, você precisa ter aí uma organização, você precisa ter disciplina, tá? Não só na língua portuguesa, mas qualquer outra matéria que você esteja estudando, né? Porque você não pode fixar somente na língua portuguesa, tá? Então, mas lembrando que quando nós falamos de língua portuguesa, né, e as linguagens e códigos de suas tecnologias, essas questões, elas envolvem principalmente as questões de língua portuguesa, são as mais numerosas e representam aí cerca de 60% da prova, tá? Nós vamos falar agora um pouco sobre interpretação de texto. Meninos aqui, esteja muito atento, comece a praticar quem ainda não começou, perdão. Quem ainda não começou, mas leia, tenha esse hábito, porque é extremamente importante ter aí um conhecimento amplo, uma mente aberta, né? Saber aí o que esse texto está querendo falar com você, o que ele está querendo passar. Então, para isso é prática, não tem outra forma, você precisa praticar. Ó, interpretação de texto é sem dúvida o tema mais frequente quando se fala em português. A questão é que a interpretação é transversal a todas as disciplinas e interpretar textos será uma tarefa que você precisará usar em qualquer uma delas. Então, você não vai encontrar a interpretação de texto somente na língua portuguesa. Você vai encontrar a interpretação de texto em todas. Olha só, fala que ela é transversal. Então, você vai encontrar em todas as matérias, tá? Uma questão de biologia, uma questão de matemática, uma questão de física, você precisa sim ter uma boa interpretação de texto, para que você compreenda o que é que aquele enunciado, o que é que aquele texto está pedindo, né? Até mesmo as alternativas, né? Para você não cair nos famosos pegas, tá? Ó, a leitura deve ser um hábito diário, mas não basta só ler, o mais importante é assumir uma postura crítica e não ler de forma automática, e sim com atenção à mensagem que está sendo transmitida e a sua função. Então, comece a praticar. Se não estiver praticando leitura, comece a praticar. Tenha o hábito de ler. Se você não consegue ler grandes textos, talvez, comece a ler pequenos trechos, né? Pequenas notícias, para você ir se habituando, para você ir se acostumando com esse novo hábito, tá? Ó, a interpretação de texto é o elemento chave para o resultado acadêmico, eficiência na solução de exercícios e mesmo na compreensão de situações do dia a dia. Além de uma leitura mais atenta e conhecimento prévio sobre o assunto, o elemento de fundamental importância para interpretar e compreender corretamente um texto é ter o domínio da língua. Para você ter o domínio da língua, você precisa estar aí afiado na norma culta padrão, né? Você precisa ter um controle, um domínio maior aí sobre a língua, a norma culta padrão, né? Ó, finalmente, o mais importante, leia. Somente a prática da leitura facilitará a sua capacidade de compreensão e interpretação de textos. Estas são 7 dicas que vão te mostrar como interpretar um texto. Primeiro, o primeiro contato com o texto é muito importante. Então, nesse momento que você vai saber qual é o assunto tratado e qual a posição do seu autor. Então, leia devagar e sem interromper a leitura. Se encontrou uma palavra
que você não tem conhecimento, não pare. Se for necessário, vai lá e grifa. Grifa, destaca, sublinha essa palavra, tá? Mas não para a sua leitura, tá? Segue firme aí na leitura. 2. Agora que você já sabe qual é o assunto, na segunda leitura você dará início a uma fase mais detalhada. Na existência de palavras desconhecidas, anote em um rascunho ou sublinhe no próprio texto, ok?